Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Mãe de 5. Você sabe se o seu filho está preparado para ser feliz? Ele tem realmente todos os elementos e as ferramentas para sair para a vida e ser uma pessoa de sucesso, mas de sucesso de verdade, aquela pessoa que está satisfeita com o que tem e com o que é? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje no canal Mãe de 5. Olha, eu fui mãe pela primeira vez aos 24 anos e vou contar, foi de longe a melhor experiência que eu já tive em toda a minha vida. Claro que criança pequena dá aquele trabalho, né? Assim como o Enzo dá hoje em dia, de dar de mamar, de trocar fralda, são noites sem dormir. Mas tem também um desafio que é ainda maior do que esse dos primeiros meses da criança, que é o desafio de educar um filho. Realmente, educar é uma coisa muito difícil, porque criança não vem com mapa, não vem com manual de instruções, não vem com bula, e aí o medo, a insegurança da gente em relação ao que a gente vai passar para os nossos filhos aumenta muito. E é por isso que a gente precisa de psicólogos, de terapeutas, de livros. E aqui o psicólogo Aldanir Campos, que é especialista em psicologia comportamental, vai me ajudar com algumas questões que eu tenho sobre a criação dos meus filhos. Obrigada, Aldanir, aqui pela presença. Agora, eu queria começar abordando uma questão muito delicada, né? A gente está numa sociedade muito do ter isso, ter aquilo, e a gente acaba até por um hábito, por comodismo ou mesmo pela segurança dos nossos filhos, indo muitas vezes para o shopping, né? Passear no shopping, né? Como é que você vê essa questão? Ir ao shopping com os nossos filhos, né? Permear e estar nesse lugar não é o problema. O problema é que a gente tem que pensar qual é a função desse ir ao shopping com os filhos, né? Você está indo com os filhos para o shopping, você está se esquivando de algum comportamento ou de alguma situação de violência, que hoje vivemos numa sociedade violenta, né? Você está indo consumir exageradamente, você está indo se divertir, você está indo para ir ao cinema, para comer uma pipoca ou para tomar um sorvete. Então, quando a gente faz esse filtro, que a gente faz essa análise, ir ao shopping pode ser extremamente prazeroso, salutar, importante para a criança, para a mãe, para essa sociedade, essa célula, né, social, mas pode ser também prejudicial quando outras coisas não estão sendo observadas. Quando você está levando o seu filho para que ele aprenda a consumir de forma irracional, de forma que você não está pensando. Então a dica pode ser de repente assim, vem para um parque como esse, como o Bosque dos Namorados, né? É uma opção, e uma excelente opção, convívio maior com a natureza, né? Agora isso não tira os méritos de você também levar um filho a um shopping para se divertir. Só não pode ser rotina, né? Tudo que é demais é muito. Tudo que é demais é muito, né? Uma segunda dica em relação às conquistas, né? A gente tá muito, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em relação à questão de presentear as crianças, né? Ah, você tirou uma nota boa, vou dar um presente. Ah, você fez uma coisa boa, vou dar outro presente. Isso de alguma forma pode prejudicar o desenvolvimento deles? Qual seria a dica? Quando você presenteia uma criança por ela ter tirado uma nota boa, nós chamamos isso de reforço arbitrário. Por exemplo, um grande reforçador arbitrário seria o dinheiro, porque com dinheiro você compra qualquer coisa que você quer, não é? Mas se você conseguir, seu filho, por exemplo, tirou um 10 em uma matéria, né? E você consegue presentear ele, e nesse mesmo momento também você age com muito afeto e carinho com ele, você abraça, você beija, você parabeniza, você cria uma brincadeira na hora para comemorar aquele ganho dele, você está usando também um reforçador natural. E esse é mais importante. E aí com o tempo você pode migrar do reforçador arbitrário, que seria seria a barganha, né, a moeda de troca, você tira uma boa nota, eu te dou um presente, e você passa a substituir por emparelhamento por um reforço natural, que é afeto, carinho, atenção e a valorização da conquista na vida profissional ou na vida acadêmica dele. Dica 3, limites. Como dar limites para os filhos sem escorregar ali para uma questão mais da brutalidade ou da rigidez, não fazer com que eles se sintam retraídos e não acabar também com a autoestima deles. Nós recomendamos o seguinte, nós psicólogos comportamentais, evitar ao máximo a punição. Já vivemos numa sociedade extremamente coercitiva, numa sociedade que pune muito. E, de contrapartida, você dá ao máximo atenção,
respeito, carinho e muita conversa. Então evite ao máximo punir o seu filho. Algumas punições podem ser empregadas, mas com muita cautela. E não é a punição do bater, não é a punição do gritar, isso gera muita violência. E gera muita carga emocional para o punidor e para aquele que é punido. Tá? Então o que você pode fazer é ter uma boa conversa, aquele castiguinho, fica aqui 10 minutos, não quer ficar, fica 10 minutinhos, e depois que ele ficar e ele ponderar e entender por que ele está naquele espaço, você volta a conversar com ele, você dá um abraço, você dá um beijo, você pede para ele pedir desculpa e aí ele volta às atividades deles normais, não é? Então essa é uma forma um pouco mais, digamos, equilibrada. Outra dica, a minha pequena, a de 3 anos, a Natalinha, ela está naquela fase de começar a comer com as próprias mãos, a querer se vestir sozinha, só que demora, leva um tempão para comer, bagunça tudo. Aí eu já pego logo o garfo, pego logo a colher e vou ajudando. De que forma que isso vai impactar no desenvolvimento dela? Você está privando ela de desenvolver a motricidade dela. Então essa preocupação, Michele, não é com ela, essa preocupação é com o seu tempo. Tem que deixar ela sujar tudo mesmo. Vou te chamar para me ajudar a limpar. Tem que deixar, estarei lá. Tem que deixar ela usar do máximo da motricidade. Os movimentos finos são desenvolvidos nessa região do cerebelo, não é? Então, quanto mais você pode conduzir, daqui a pouco você não conduz mais, não tem nenhum problema se ela sujar um pouquinho mais, não é? E outra questão que a gente vê que somos atropelados nesse mundo que é muito rápido, né? A gente tem essa preocupação do tempo. Mas veja bem, é o seu filho, é prioridade. E como a gente pode ensinar as crianças a dar valor nos objetos, nas coisas e nas pessoas, né? Eu vejo que hoje em dia a gente ama muito os objetos. Eu estou apaixonada por uma roupa, eu estou apaixonada por isso. E a gente acaba perdendo um pouco dessa questão do valor das pessoas, a questão dos valores mesmo, né? Como passar isso? Além dos valores, a gente tem apesar do mundo viver num contexto capitalista, mas a gente tem o péssimo hábito, né, ou a falta de tempo, volta mais uma vez a questão do tempo, da gente instruir nossos filhos, trabalhar nossos filhos para que eles compreendam o valor de cada coisa. Né? Mas é o valor daquilo que é material, é o valor da amizade, é o valor da conquista. Uma coisa que eu sugiro às vezes para os pais é o seguinte: se você tem R$100 para dar um presente a um filho, transforme esses R$100 em moeda de R$1, de R$2, coloque no cofrinho junto com ele. E aí vai ter uma lacuna temporal, ou seja, vai ter um tempo para que o cofrinho chegue a ter R$100. E quando tiver R$100, você faz todo aquele ritual de abrir com ele e diz o seguinte: olha, vamos pegar 10% disso aqui para o próximo cofrinho. E vamos pegar 90%, que seria no caso R$90, e vamos agora para o shopping, aí é uma ação valorativa interessante, e vamos comprar o presente que você quiser neste valor. Então ele vai entender que ele precisa economizar, ele vai criar um contexto de economia muito maior. Então isso é importante. E valorizar aquilo que ele tem, aquilo que ele conquistou. Tem uma frase que diz que felicidade que é diferente de sucesso. Sucesso é você alcançar o que você quer. Felicidade é querer aquilo que você conseguiu. E a gente precisa, a gente, claro, como pais, acho que todo pai quer que o filho seja feliz, né? Tem fórmula para isso? A felicidade é complicado. O que é a felicidade? Eu costumo dizer que a felicidade está na próxima esquina. E você chega lá, usufrui um pouquinho daquela felicidade e olha, existe uma outra esquina mais na frente. E você corre atrás dela. Na verdade, a gente vive num ciclo, onde a gente tem ganhos, tem perdas e precisamos aprender também a lidar com as perdas. Porque nós perdemos pessoas, nós perdemos amiguinhos, nós perdemos o carrinho, nós perdemos notas. Quando a gente não tira uma boa nota, a gente perde um ano. Quer dizer, tem que aprender a ter tolerância, tem que aprender a ter resiliência nesse processo. Não é? Isso é muito importante. Agora, em relação à questão dos valores desenvolvidos pela própria criança. Por exemplo, eu tenho uma religião diferente do pai dos 3 mais velhos, né? Então, assim, como é que a gente trabalha isso com as crianças? A gente impõe de um lado, impõe de outro ou deixa que eles decidam? Eles já têm essa capacidade? Veja só, às vezes existe uma preocupação que é muito mais do pai, do ganho para o pai e não do ganho para o filho.
Mas a questão religiosa, como você está me perguntando, você, quando começa a trabalhar a religiosidade numa criança, pergunte sempre, o que é que eu estou esperando, o que é que eu quero com isso? Porque o seu filho não é só filho da sua criação, ele é uma pessoa que interage com o mundo. E no mundo ele vai entender, compreender, analisar e descobrir diferenças. E se você é muito rígido na criação religiosa, isso pode gerar intolerância. E se gera intolerância no grupo dele, ele vai passar a ser o excluído do grupo. E aí a interação social ele perde. Você fala da sua fé, você explica a sua fé, mas você perde também a opinião. Isso, lógico, isso é uma construção muito lenta que acontece no curso até de uma vida. Tem pessoas que estão com 60 anos e ainda estão na dúvida de que religião seguir, não é? Porque quando você impõe de forma muito rígida, isso é um tipo de punição, acontece o que a gente vê no mundo, os atos extremistas, né? Por fim, eu acho que a questão que deve ser talvez o pilar de tudo, né? A questão da autoestima, né? Acho que uma pessoa com autoestima reforçada, ela se sente mais capaz de tudo, né? Tem ferramentas para a gente fazer com que o nosso filho tenha autoestima sem que isso resvale aí para um egocentrismo, para um sentimento assim de autossuficiência, ou mesmo até de capacidades que essa criança não tem, assim, de repente se superestimar? Na natureza, tudo tende à homeostase, ou seja, ao equilíbrio, não é? Se você, no processo de criação, você cria essa bolha de autoestima demais numa criança, isso pode ser prejudicial, porque ele não vai ter condições de lidar com as perdas. Então tem que ter muito cuidado com isso. A autoestima extremada não é boa, é um problema. Assim como a baixa estima caracteriza uma depressão. Então é muito mais uma questão de equilíbrio. Você tem que valorizar os ganhos, ele tem que entender por que ganhou, ele tem que entender todo o processo. A autoestima dele desenvolve dessa forma, de forma mais tranquila, é onde ele sabe que por trás desse processo que ele desenvolveu de autoestima, onde ele faz e ele consegue, onde ele tem essa capacidade de entender que se ele for atrás ele consegue. Então isso é muito importante cultivar, mas é importante também que ele saiba por que ele chegou até ali. Aldanir Campos, psicólogo comportamental, muito obrigada pelas dicas preciosas. Eu acho que isso é uma dica principalmente para que nós pais saiamos um pouquinho desse piloto automático que a gente vive, nessa rotina tão corrida que a gente tem. A gente parar e refletir um pouquinho sobre os nossos atos e como a gente está criando os nossos filhos. Obrigada demais pelas dicas. É um prazer, sempre estarei quando você precisar. Obrigada. E o canal Mãe de 5 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.